Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Querido professor Dionísio, antes de você falar sobre a palavra Páscoa, eu queria aqui registrar nesta coluna, tenho certeza que o represento e que você também fará o mesmo, lamentar profundamente aqui a morte do querido grande Cláudio Petralha, uma figura que foi extremamente importante para a Rede Bandeirantes de Televisão, um dos fundadores da TV Cultura, maestro, poeta, compositor, escritor, ator, roteirista, diretor, veio para a Band, foi um fundador da TV Bandeirantes no Rio de Janeiro, em 1977, e ajudou, contribuiu e foi fundamental para montar os pilares da Band que estão aí até hoje, jornalismo, esporte e filmes. Uma grande figura com quem eu pude, de alguma maneira, conviver, infelizmente não tanto, ainda se envolvia, por exemplo, com aquele polo de cinevídeo até hoje, na área ali da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, e uma pessoa com quem você também teve um grande contato, chegaram inclusive há cerca de um ano a gravar um piloto de um programa para a Band no Rio de Janeiro. Eu estava vendo ontem as imagens de você e ele juntos, e lembrei também com grande saudade de você, nos deixou infelizmente depois de lutar contra a Covid, foi entubado e acabou falecendo num hospital privado na zona sul do Rio de Janeiro, mais uma vítima da Covid-19, professor. Bom dia, queridos Rodolfo, Felipe, Cristiano Pinho. Bom dia. Foi a primeira vez que a Covid me deu uma facada no coração, porque muitos amigos foram pegos pela Covid, inclusive aí na Band, não é? E se recuperaram, no resto do Brasil também. E os outros amigos meus que tinham morrido de Covid não estavam vacinados, tinham morbosidades vindas, comuns à idade. Mas a semana passada, nesse programa, falamos do bispo que morreu, Dom Juventino, meu colega de classe no 5º ano de admissão e depois 1º, 2º, 3º do ginásio, lá na adolescência profunda. Mas a morte do Cláudio Petralha, Rodolfo, você lembrou muito bem, essa me atingiu em cheio. A última vez que nós três nos encontramos foi na garagem da Band News, você se lembra, não é? Você estava com com a malinha de rodinhas indo para aeroporto, já estava nessas coisas de ir para lá e para cá, né? E eu vou terminar agora essa referência ao Cláudio Petralha, dizendo o seguinte: ele ficou me devendo um tiramisu, que ele não queria comer tiramisu em lugar nenhum, disse que não prestava. Eu levei ele no Rio não se fazia a sobremesa preferida dele. Eu o levei no restaurante que eu mais frequento, um dos que eu mais frequento, ele adorou. E aí nós falamos há umas 2 semanas, eu disse: olha, Cláudio, você me deve outro tiramisu. Ele estava em São Paulo, né? E morrer vacinado, né, Rodolfo? Isso é o mais irônico, não é? Ele tinha acabado, enfim, de se vacinar, talvez não tenha, como ele ficou um mês internado, não tenha a tempo criado a imunidade. Uma pena. Sim, professor, vamos em frente com a nossa pauta aí. Páscoa. De onde vem a palavra Páscoa e como que ela chegou no nosso português? Bom, Rodolfo, vamos seguir o espírito da nossa coluna. Sim. A Páscoa fez uma longa viagem. O étimo dela é do hebraico Pesach. E o étimo deste verbo no hebraico é o verbo saltar. E lá na primeira Páscoa que originou a nossa, o anjo salta, não é? Pula uma casa. O anjo exterminador no Antigo Egito, na 10ª praga, ele pula uma casa onde estão os hebreus para poupar a morte dos primogênitos e vai para outra casa. Assim como é a festa da chegada da primavera e que o sol pula, sai
de um lugar para outro, deixa o inverno, vai para a primavera, e no pasto, nas cercanias das casas, os povos nômades também, na cercania das tendas, as pessoas pulam de alegria, os animais pulam, então tem muito a ver com o verbo pular. Daí no grego, essa palavra ficou designada como Páscoa, e no latim como Páscoa também. Mas daí se misturou com uma outra palavra latina que já existia, que era Páscoa. Então nós temos, quando ela chegou ao português, ela chegou como Páscoa, mas com essa dupla origem latina, tanto, Rodolfo, que a gente diz Monte Pascoal, que é a primeira, é o primeiro lugar a receber um nome no Brasil, já na descoberta, Monte Pascoal, porque o Brasil foi descoberto na Páscoa de 1500. Mas, ao mesmo tempo, nós dizemos Sírio Pascal, né? Nós temos esses dois adjetivos, Pascoal e Pascal. Entendi. Vamos conversar. Você vê como o Felipe voa, viaja demais, né? Quase todas as expressões, quase todas fazem uma viagem monumental, com variações até chegar nesse nosso português do dia a dia aqui, né, Felipe? Exatamente. Eu acho extraordinário resgatar as raízes aí dessas expressões que a gente usa no cotidiano sem saber exatamente de onde vieram na maioria dos casos. E nessa Quinta-feira Santa, que comemora a última ceia, a cerimônia do lava-pés que a precedeu, vale a pena a gente saber um pouco mais com o professor. Professor, Felipe, querido... Deixa eu te... Diga, claro. Não, é o seguinte... Essa 10ª praga, eu acho curioso a gente lembrar também, e oportuno lembrar aos nossos ouvintes, porque esse programa é referencial para a língua portuguesa no rádio, é um dos poucos, a Band News é uma das poucas emissoras que trata bem a língua portuguesa, ele dá uma coluna, não é, há 10 anos nesse caso aqui, a Band News FM... agora no Brasil todo, né, tem esta coluna. Eu queria lembrar o seguinte, eu ouço e leio muito frequentemente, porque as 10 pragas do Egito, quer dizer, as pragas do Egito foram 10, não 7. Aí eles dizem as 7 pragas do Egito, né? E justamente a pior é a 10ª, porque mata o primogênito de todas as famílias. Então, acho que esse desconto de 30% que estão dando aí na Páscoa, nas pragas do Egito, para pagamento à vista, é muito mal-vindo, compreendeu? Professor, e essa expressão muito usada também, dar um pau? Pô, vou dar um pau em tal pessoa, né? Vou criticar duramente. De onde vem essa expressão? Por que ela foi parar dessa... Ela veio para nós de Portugal, nas outras línguas também tem isso, mas acontece que Portugal disciplinou a paulada em leis, e as pauladas em leis, em alvarás, porque quando castigavam com extrema crueldade. Então, a coroa portuguesa, a monarquia portuguesa disciplinou esse castigo físico porque estavam matando mão de obra. Não foi outro também o espírito dessa disciplina no Rio Grande do Sul. Meu querido orientador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Guilhermino César, a quem o Carlos Drummond de Andrade dedica um poema chamado O Sequestro de Guilhermino César, nas obras do Carlos Drummond de Andrade, ele descobriu que era tudo mentira, que o escravo era um ser livre no Rio Grande do Sul, porque ele estava só ligado ali, porque ele cuidava do gado solto, era tudo verdade. Mas ele descobriu que era mentira, que ele não era castigado nem morria, o escravo, o negro, alocado nas fazendas, nas estâncias, estudando um livrinho, um alfarrábio, explicando como curar as feridas dos escravos, porque os açoitavam com açoites de arame ou de couro muito duro e cortava a carne até os ossos. Então eles diziam numa instrução assim, Rodolfo, de fazer a gente chorar. Quando você tiver o negro assim,
com a carne cortada até o osso, com este açoite, você tem que usar salmoura, essa outra erva. Quer dizer, não era verdade aquilo que diziam. Então, do que eu tenho a dizer sobre isso, baixar o pau foi disciplinado, continuou o pau, a porrada, como instrumento de castigo, às vezes autorizado, como é o caso, ultimamente abolido, mas sobretudo as crianças receberam muita paulada e em alguns lugares do Brasil ainda recebem. A palmatória era de madeira, as crianças apanharam muito no Brasil antigo para aprender. Tem gente que ainda defende isso e daí então migrou para a língua de todo dia, mas agora só por comparação, por metáfora. Quando baixar o pau em alguém, dar um pau em alguém, é só usar palavras como pancada e não mais uma madeira. Olha só. Sensacional, né, Rodolfo? E essa expressão é muito usada no debate político diariamente. Aí a gente vê nas redes sociais, no chat, inclusive, dos nossos programas, as pessoas usando esse tipo de expressão, que vai dar um pau no político tal, porque ele fez determinada coisa. E é bom saber a origem da expressão. E que bom que hoje, pelo menos, ela se refere a algo que seja crítico, né? Que não seja exatamente um ato de selvageria física. É verdade. Professor Dionísio, olha que mensagem que a gente recebeu aqui agora. Ouvinte Adriano Vasco pede ao professor Dionísio, ao Rodolfo, ao Felipe, para parabenizar meu filho de 17 anos. Ele tirou 960 na redação do Enem, conseguiu uma nota para a carreira que ele quer na UFRJ. Meu filho se chama Lucas Vasco e veja só, Felipe, vai fazer ciências atuariais. Ciências atuariais são ciências voltadas para a questão de risco, de mercado de seguros e tal. E ele parece que agora vai com tudo em direção ao FRJ. Viu, professor? Ele fica atento na sua coluna, vai aprendendo e arrebenta na redação do Enem. Não tá de bobeira não, Lucas. Olha, parabéns a todos nós, parabéns sobretudo aos nossos ouvintes. E eu queria fazer uma coisa extraordinária hoje. Eu queria cantar para o ex-governador Witzel 4 versinhos e dedicar para os eleitores dele, mas sobretudo porque foram enganados, né, nessa programação. E você pode tirar depois, Rodolfo, é só realmente se você autorizar, porque são 4 versinhos de uma canção que eu cantei durante 30 anos na Sexta-feira Santa. Claro, professor, vamos lá. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza ao mundo, já não sejas pecador. Poxa, eu tô cansado de ver as pessoas se justificarem depois de pegas. É um negócio impressionante. Impressionante o quanto se repete. Já não sejas pecador, continuam se explicando por que... Já notou? Isso aqui está fora do nosso programa, é uma conversa realmente para destravar um pouco as mágoas, né? Já o Felipe Moura Brasil, o Rodolfo Schneider, o Cristiano Pinho, a Band tem gente muito mais qualificada do que eu para falar sobre essas coisas, são mais bem informadas, mas eu queria dizer isso, é o seguinte, olha, o cidadão brasileiro, esses corruptos não pensem que nós não notamos que eles não negam o que fizeram. Eles dizem que o procedimento tal não foi correto, aquele outro meio também não foi. É outra questão, é a do pecador, agora é tempo de penitência. Querido professor, chegou a nossa hora, a minha e a sua, de dizer tchau, boa Páscoa e até quinta-feira que vem. Um abraço. Feliz Páscoa para vocês, para todos os ouvintes, e me desculpem esse excesso, você está autorizado a editar esse programa como vocês quiserem. Um grande abraço.